Deixa eu só verificar se está tudo certo. Beleza. Deixa eu só atualizar aqui, ver se está tudo certo aqui também. Aqui está tudo certo também. E é isso então, pessoal. Aí a Natália já está aqui com a gente. Boa noite, Natália. O pessoal já vai chegando para a gente dar início aí a mais uma live bacana para falar sobre marketing digital. E a gente poder aprender, né, sobre essa temática, a qual eu gosto muito e acredito que é uma área primordial hoje, né, para qualquer profissional que atue, né, numa empresa ou queira empreender, saber sobre esses detalhes de marketing fazem toda a diferença, tá bom? Então, nós estamos ao vivo agora na plataforma da Congresso e também estamos ao vivo no YouTube, tá? Então, se você está no YouTube, está nos vendo, lembrando que na plataforma, ao final aqui da live, você vai ter uma semana de acesso para ver o conteúdo novamente e também emitir o seu certificado gratuitamente de 2 horas durante essa uma semana, tá bom? Então, fica ligado, assiste o conteúdo para a gente, né, começar. Boa noite, Maria Sônia, seja bem-vinda ao nosso conteúdo. Então, pessoal, a gente vai falar de um tema bem legal, que aqui a gente está falando sobre como você escolher qual área do marketing digital você quer seguir, né? Então, qual área, qual caminho você quer seguir, ou você quer encontrar as oportunidades e ver o que encaixa com a sua personalidade, com seus conhecimentos, com seus gostos, tá? Isso aqui serve para esse passo a passo que eu vou te dar, tá? São 5 passos, tá, que eu vou te dar para você conseguir, de fato, escolher aí sua área de atuação no marketing, tá? E isso serve para qualquer área que você quer escolher, qualquer, né, novo caminho que você queira trilhar profissionalmente também vai te ajudar muito entendendo esses aspectos aqui, tá bom? Então, pessoal, para a gente já dar início aqui, vamos lá. Vamos começar então. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do nosso conteúdo, basta colocar aqui no chat. De vez em quando aqui eu vou parar a apresentação para dar uma olhada no chat, né, para ver se vocês estão aí. Enquanto isso também eu estou aqui, né, olhando os tópicos que eu preparei para vocês para a gente, né, dar início a esse conteúdo legal, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Primeiro, então, o tema dessa live é como você vai escolher a sua área de atuação no marketing digital para você seguir, tá bom? Então, esse é o principal tema que a gente está trazendo aqui hoje. E para isso, são 5 passos necessários para você conseguir chegar a essa conclusão e conseguir escolher o melhor caminho para você, tá bom? Então, vamos ao primeiro passo. O primeiro passo de todos é você listar, né, fazer uma lista de todas as suas habilidades, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, entender realmente o que você tem de habilidades, de fraquezas, o que você tem, o que realmente você já, né, desenvolveu ao longo do tempo. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo profundo no final para amarrar todas as ideias do meu exemplo. Mas, por exemplo, né, eu sou muito bom com números, com dados, probabilidade, estatística, sou muito bom com análise de dados, raciocínio lógico, mas não sou tão bom com relação à comunicação, interpretação, texto. Então, você entender isso vai te ajudar a seguir o seu caminho, a escolher qual área você quer atuar. Então, lista aí os seus pontos fortes e os pontos fracos. Isso vai ser importante para você seguir. Então, o primeiro passo é você fazer isso. Dentro ainda desse primeiro passo, você vai colocar o que você realmente gosta de fazer. Porque você tem habilidades em certas áreas, mas nem tudo a gente gosta de fazer em determinado ponto. Então, listar o que você gosta de fazer. E é até legal você listar, às vezes, atividades pessoais, né, que vão, às vezes, conectar com o seu perfil, e aí você vai entender como essa habilidade ou esse gosto que fez você ter uma habilidade faz com que você, né, queira fazer outras coisas. Vou dar um exemplo também aqui meu, que eu vou amarrar lá no final, como eu falei. Eu gosto de praticar esportes, mas o meu principal esporte que eu pratico sempre é basquete. E o basquete, ele me ensina ali através, né, do jogo, do treinamento, né, das habilidades que tem que desenvolver, através do trabalho em equipe, a ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa que gosta, né, dessa parte de entender esse processo, de trabalhar em equipe. Então, são atividades que me ajudam a entender as minhas habilidades para que eu possa
entender aquilo que eu sou bom né, e como eu posso aplicar isso em outras áreas, como eu falei, tá? Então, o esporte, por exemplo, é uma coisa que ajuda muito, tá? Então, esse é o primeiro passo, você precisa se conhecer, listar suas habilidades, não sabe o que que é, o que são habilidades? Pesquisa. Habilidades, tipos de habilidades, e aí você vai encontrar uma lista de atividades, aí você vai elencando as principais habilidades que você tem, tá? E é um brainstorm mesmo, tá? Na prática, como é que eu vou fazer? Vou sentar, brainstorm, caneta ou no computador, e vou escrevendo, vou lembrando, uma coisa vai puxando a outra, pego esses exemplos de habilidades que tem, para que eu consiga ter uma inspiração, entender, então eu sou bom nisso, sou bom naquilo, e tudo isso vai te ajudar a elencar esse passo a passo, o passo 1, né, que é você entender seus pontos fortes, pontos fracos, habilidades, e também elencar tudo que você gosta de fazer, tá? Seja, como eu falei, uma parte mais pessoal, seja uma parte profissional, uma área específica. Por exemplo, eu gosto muito de matemática, então eu gosto mais de que área da matemática, por exemplo? Não gosto de tudo. Sei lá, gosto de resolver um problema, gosto de... Enfim, você entender realmente o que você gosta dentro desse know-how de habilidades que você tem, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você, tá? O segundo passo é dividido em duas partes. A primeira é você estudar todas as possíveis áreas de atuação neste mercado, tá? Então, aqui a gente falando do marketing digital, você precisa entender o que que tem no marketing digital, quais são os caminhos, áreas, possibilidades, tá? Vou dar um outro exemplo meu. Eu fiz a graduação de engenharia de produção, tá? Dentro da engenharia de produção nós temos 10 áreas, são 10 possibilidades de atuação e dentro de cada área eu tenho as sub-áreas que eu posso atuar. Então, ali eu entendo quais são, né, as possíveis áreas, atuações, eu já sei. Eu vou buscar entender como funciona a atuação nessa área, eu vou tentar entender o que que faz um profissional nessa área, tá? Trazendo para o marketing. Então, o que que nós temos aqui no marketing? Dou alguns exemplos, mas tem mais. A gente pode atuar com gestor de tráfego pago, copywriter, estrategista digital, ser analista de SEO, ser analista de marketing, fazer gestão das redes sociais, fazer branding das empresas, fazer marketing de conteúdo. Então, tem uma série de áreas que a gente pode atuar sendo uma pessoa do marketing. Então, você tem que conhecer essas áreas, essas possibilidades, tá? E aí, como você vai fazer isso? Lendo livros, fazendo cursos introdutórios, participando de eventos da área, participando aqui comigo, entendendo o que faz os profissionais dessa área, quais são as possibilidades, o caminho, quais são as habilidades necessárias para atuar nessa área. Então, você vai entendendo um pouco da parte teórica, da parte do dia a dia técnico, da habilidade técnica que você precisa ter para atuar nessa área. Então, por exemplo, se eu sou um gestor de tráfego, eu tenho habilidades técnicas que eu preciso ter, né? Eu preciso saber mexer com as ferramentas de tráfego, preciso saber fazer muita análise de dados, que eu vou precisar muito, métricas. Então, tudo isso você vai entendendo de acordo com o seu estudo nessas áreas, tá? Então, por isso que é muito importante, no começo, você entender o macro, né? Todo o macro do marketing. Como é que o marketing está estruturado? Quais são os pilares? Dentro dos pilares, então, quais são os profissionais que atuam naquela área? Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, aqui dentro do segundo passo, é você entender o que um profissional faz na prática. Como que é o dia a dia de trabalho dele? Isso é extremamente importante, porque se você não sabe, né, às vezes uma área pode ser você achar boa na teoria, né, entendendo como funciona, mas na prática o dia a dia não adequa. Então, como você não te brilha os olhos. Então, como você vai atuar naquela área, você tem que gostar daquele tema e gostar dessa atuação, de como é o dia a dia. E claro que essa atuação ela vai variar, tá? De acordo com o tipo de negócio que você vai trabalhar. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com tráfego pago num e-commerce, vai ser diferente de um produto físico. Apesar do conhecimento grosso, né, a teoria, as estruturas, todos esses processos, obviamente eles são sim semelhantes, né? Por exemplo, eu sei atuar muito bem com tráfego pago para produtos, mas se eu for trabalhar com e-commerce, eu já estou trabalhando com produtos, ou produtos físicos, eu estou trabalhando com produtos que têm um certo configurações, coisas diferentes que eu vou ter que me adequar. E, de repente, eu gosto de tráfego, mas não para trabalhar com esse perfil. Ou não, posso trabalhar com múltiplos perfis, posso ser um empreendedor. Então, você precisa entender, primeiro passo, né, esse passo importante aqui, que é você entender o dia a dia profissional. E como você vai fazer isso, né, na prática? Ver as palestras, né, de profissionais dessa área que falam sobre esse tema, fazer network, conversar, né, conhecer profissionais da área que você possa conversar, perguntar como é o dia a dia, entender como essa pessoa faz. Eu posso depois até fazer aqui, né, uma live falando do meu dia a dia, como é o meu dia a dia, né, trabalhando na Congresso, diretamente liderando a área de marketing aqui.
Você precisa, outro modo de você conseguir fazer isso é em cursos online, com quem faz as rotinas. Então, tem muitos profissionais que dão cursos online das suas áreas. Então, um cara é muito bom em tráfego, um cara é muito bom em copy, que ele atua nessa área. Então, lá nesse curso, você consegue entender como é o dia a dia de trabalho, como é o processo de trabalho naquela área. E aí isso vai, né, fazendo com que você entenda a aplicação prática nisso. Então, são duas vertentes importantes do passo 2, que é você entender quais são as áreas, né? Entender o que cada uma dessas áreas faz, entender como é a atuação dela. Então, você já vai te dar um direcionamento para quê? Para, no passo 3 você selecionar as principais áreas que você gosta, que você realmente quer seguir. E como que eu seleciono essas 3 áreas, tá? Aí, né, o passo 3 então, tá? Como que eu seleciono as principais áreas? Eu preciso levar em consideração. Aí você vai levar em consideração 3 aspectos aqui para você escolher a sua área, tá? O primeiro, você vai levar em consideração suas habilidades. Então, tudo que você linkou lá no primeiro, né, naquele primeiro item, nosso primeiro passo, você tem que trazer para cá. Quais são suas habilidades? Quais são né, as suas habilidades frente ao que você tem hoje, né? O que você já fez, né? Todo o seu know-how, o que você sabe fazer na parte de habilidades técnicas, comportamentais, enfim, tudo que vai envolver você, você tem que trazer nesse momento. O que você gosta de fazer? Então, trazer o segundo elemento. O que realmente você gosta de fazer? Eu não gosto de fazer tudo, eu gosto de mexer mais com essa área de dados. Você tem que entender também o que você gosta. E, por último, a tríplice aqui, né, o terceiro ponto nosso, é o que faz um profissional dessa área. Então, esse é o nosso terceiro ponto, que é o quê? Eu tenho que entender o que esse profissional está fazendo no mercado, como é que é a atuação. Então, eu vou juntar esses 3 elementos. Tenho habilidade? Eu gosto dessa área, né? Eu comecei a entender essa área, eu gosto de fazer algo que essa área tenha. E, em terceiro, eu entendi um pouco na prática como seria o dia a dia desse profissional e me interessou. Obviamente que a gente está falando de interesses, tá? Você ainda não chegou no passo 4, que aí é o passo que a gente consegue lapidar isso tudo e ter a certeza de que realmente é o seu caminho que você quer seguir. Porque até agora a gente está fazendo suposições a partir, né, de análises, tá? E é legal também a gente isso pode acontecer muito na graduação, de repente, né, com algum profissional que você conhece no mercado, isso pode acontecer também. Que é você estar muito atento, na hora de pesquisar muito conteúdo, conhecer bons profissionais, entender realmente da área, porque, por exemplo, na graduação, pode ser que numa disciplina que eu tive na minha graduação, o professor não era tão preparado, ele não era o melhor naquela disciplina, ou ele, enfim, não passou a disciplina da melhor forma possível, e pode ser uma área que eu me interessei, mas eu vi o professor passando daquele formato, acabei não me identificando, que pode acontecer, né? Então, você não pode ser influenciado, de repente, por esse aspecto. Por isso que é bom sempre olhar várias referências para, de fato, você entender qual é esse caminho, o que você quer chegar, tá? Então, esse é o ponto muito importante, que é você selecionar. E você vai selecionar as principais áreas. Podem ser 2, 3, tá? E aqui no exemplo final que eu vou dar, amarrando tudo isso, você vai ver o meu exemplo, como eu fiz isso exatamente para escolher o meu caminho aqui, tá? E é exatamente isso. Você vai escolher, então, suas habilidades, elencou suas habilidades. O que eu gosto de fazer também, caso tenha alguma coisa ali que possa amarrar, se eu for, de repente, empreender, se eu for fazer, né, outra coisa, atuar numa área que eu possa atuar, numa área que eu tenho algum gosto até pessoal, por exemplo, e o que faz um profissional dessa área. E aí, quando eu vejo esse profissional, eu posso ver também, aqui é um ponto bem importante que eu acabei deixando passar, que é o quê? O que o profissional dessa área faz? Saber as habilidades que ele tem, na verdade, tá? Saber as habilidades que esse profissional tem. Porque se eu souber as habilidades que esse profissional tem, eu consigo comparar com as minhas e entender se eu tenho esse perfil para atuar nessa área, tá? Que se eu gosto. Obviamente, pessoal, a gente não vai estar completo aqui para uma área, mas entender aqui traços, tá? De coisas que são fundamentais ali, que você vai precisar. Porque, por exemplo, vou até falar aqui, né? Na hora que eu falar do meu exemplo, eu vou explicar melhor. Mas, por exemplo, eu escolhi atuar muito nessa parte de tráfego. Então, tem uma outra área que é copy, que é mais textual. Ou seja, para mim é um pouco mais difícil, porque eu não tenho tanta essa habilidade com texto. Eu tenho mais habilidade de racional, de criar processos, de mexer com parte de análise de dados, estatísticas, métricas. Então, esse é mais o meu lado. Então, eu já entendendo isso, eu já vejo que a copy sai um pouco de mim. Apesar de hoje eu estar em outra área, que eu vou explicar aqui no final como cheguei, mas você tem que entender todos os elementos aqui para conseguir chegar, tá bom? Então, até agora, né, só para recapitulando para a gente, né, não perder e fixar bem, a gente falou aqui dos 3 passos
até agora, os 3 passos principais aqui para você escolher a sua área de atuação dentro do marketing digital. A primeira é você listar todas as suas habilidades, você ver o que você mais gosta de aprender, de fazer, tá? E depois, o segundo passo, você tem que estudar essas áreas e ver o que os profissionais atuam nessa área. E, por último, selecionar as principais áreas de atuação através de entender esses 3 pilares, que é o que você vê nos 2 passos, o levantamento, né, das suas habilidades, o que você gosta de fazer e, por último, o que o profissional dessa área faz. Trazendo esses 3 elementos juntos, você vai vendo aonde vai se encaixar melhor você, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta, tudo tranquilo? A Natália, estou me aventurando e estudando marketing digital e estou bem nervosa em iniciar essa jornada. É isso aí, Natália. Quando a gente vai para alguma coisa nova, sempre é bem, né, um desafio grande, mas se você gostar e estiver entendendo, né, e como que eu estou falando aqui de escolher a área e se identificar, vale muito a pena seguir, porque é uma área muito quente, muito demandada no mercado, e para empreender também, você entendendo de marketing vai te ajudar muito a vender qualquer produto, serviço que você queira, né, atuar. Vamos lá, então, pessoal. Agora para o quarto passo. Tá? O quarto passo seria como o quarto passo para você lapidar e consolidar realmente a área que você quer, você precisa atuar na prática. Você precisa estar vivenciando isso, porque, beleza, a gente foi muito da referência, dos estudos, mas você de fato atuou? Ainda não. Então, você precisa atuar. E de que forma você vai fazer isso? Você pode começar com um emprego na área. Então, mesmo que você queira empreender e nesse primeiro momento você não pode, você pode tentar buscar um emprego naquela área específica, já trazendo os conteúdos, já aprendendo, tá? Que eu vou explicar aqui o quinto passo também, que é isso. Então, você tem que buscar, né, essa oportunidade para trabalhar. Ou o segundo passo, que foi um dos que eu fiz também, que é conseguir clientes, se você quer empreender, para começar a atuar naquela área, tá? E eu vou explicar mais alguns exemplos práticos para ficar bem claro aqui para vocês, tá bom? Mas seria esse, ou aplicando a sua vida pessoal. Então, por exemplo, se você quer atuar no marketing digital, hoje você tem a possibilidade de fazer isso para você mesmo. E tem 2 formas de você fazer isso. Ou você pode, né, criar o seu negócio digital, vender o seu conhecimento através, né, de um conteúdo que você domina, e aí você vai fazer essas estratégias, vai passar por todos esses pilares, vai entender o que você fez, que foi exatamente do que eu fiz, né? Ou você vai utilizar isso para alavancar a sua carreira. Então, você já trabalha numa empresa, está querendo no mercado de trabalho, o marketing digital vai ser uma ferramenta para você estar visível no mercado e ser contratado por uma empresa de uma forma mais prática. Então, tem algumas formas de você aplicar isso na sua vida pessoal também, algumas das estratégias de marketing, para você entender realmente qual é o caminho que você quer seguir, tá? Então, começar a atuar na prática é fundamental, porque com a prática você vai lapidar e saber exatamente se é aquele caminho, se não é, porque no final das contas é isso, a vivência vai fazer com que você tenha certeza desse caminho que você escolheu. E claro que como a gente selecionou as principais áreas, pode ser que você selecionou 3 áreas e aí você testou as 3 e você gostou só de uma, ou gostou de 2, ou gostou das 3, também pode ter isso, né? Não precisa escolher só uma, mas eu vou seguir esse caminho através desse conhecimento que você vai precisar gerar, tá? E o quinto passo, né, que aí é o de extrema importância para complementar com o passo 4, é você tornar-se uma referência na área. Você precisa ter esse conhecimento básico, teórico, profundo daquela área para você ter esse arsenal todo e conseguir atuar. Eu vou elencar aqui o que de fato vai fazer com que esse conteúdo seja bem aproveitado para você conseguir se tornar uma referência na área, tá? Primeiro, você precisa ter sua base de conhecimento. Você precisa estar sempre estudando, buscando conteúdos relacionados àquela área e a área global, né? Então, se a gente está falando de marketing digital, é entender todos os pilares, independente de qual você vai atuar. Você precisa entender todo esse fluxo, porque ele é importante, independente de qual área você quer seguir. Eu quero seguir no tráfego, mas o cara que segue só no tráfego hoje, que não entendeu o que é o marketing como um todo, ele acaba ficando muito limitado à ferramenta e acaba ficando muito limitado nos seus resultados. Mesma coisa um copywriter, ele precisa entender todo esse fluxo, né, de vendas, um gestor de rede social, se não entender de copy, de tráfego, fica complicado também gerar um grande resultado para a empresa. Então, você precisa ter essa base de conhecimento geral e específica, tá? E você vai fazer isso com o quê? Com livros, né, cursos, eventos e seguir todo esse aspecto. Depois disso, né, vem a aplicação prática, né? Nada vai adiantar só ter o conteúdo, só estudar e não aplicar. Então, você precisa ter uma proporção de 50% de estudo para 50% de prática, tá? Isso vai fazer com que você consiga fixar, né, e aprender e estar sempre masterizando todo o conteúdo que você está utilizando. Depois você precisa entender que nos estudos, né, nesses processos
de entender uma estratégia, entender como funciona uma área e de aplicar isso e gerar um resultado, a gente tem um método, tá? As pessoas utilizam métodos para isso, ou seja, eu tenho um método específico para fazer o lançamento tal, eu tenho um método específico para fazer o tráfego tal. Então, um método é um passo a passo, é essa metodologia que vai fazer com que você consiga formatar um passo a passo que se aplique a várias situações ou a vários negócios, né? Por exemplo, no próprio tráfego, né? Então, todo o tráfego que eu fazer para eventos online, eu tenho um método, eu tenho um passo a passo, eu tenho uma estrutura que eu já faço e cada vez que eu vou consolidando, vou melhorando essa estrutura, eu me torno mais eficiente, melhor, consigo ter mais agilidade. Então, métodos são fundamentais você ter isso na sua cabeça, que conforme você for estudando, você vai ter que entender os métodos, aplicar eles e depois você vai melhorando eles, que seriam os próximos passos, tá? Mas ainda antes aqui, é também entender sobre gestão de projetos. Saber que, independente do que você quer fazer, você precisa entender que gerir projetos, né, aquela atividade ou um macro, realmente o resultado final, você pode trabalhar com gestão de projetos, que tem começo, meio e fim. Entender também esse método de gestão de projeto vai fazer você ser eficiente ao longo prazo para entregar. Então, você vai fazer o seu curso online, você vai fazer uma campanha de e-commerce, tudo isso são projetos, tem começo, meio e fim, tem datas, prazos, tem atividades. Então, entender de projetos também é fundamental. O outro pilar importante, então, é os aprendizados com erros, tá? Não adianta, você só vai aprender errando, isso é natural. Claro que dá para minimizar esses erros com os aprendizados que a gente está passando aqui. Então, já ter uma curva mais rápida, assim como eu tive, né? Tem pessoas que estão no mercado digital há 10 anos, eu estou há 4 e já cheguei a resultado que as pessoas demoraram 10, 8 anos. Por quê? Porque elas conseguiram masterizar esse conteúdo e passar esse conteúdo para que não precisasse errar tanto, mas o erro é inevitável, você precisa, né, ir na prática e saber que você vai errar. Mas você precisa o quê? Aprender com esses erros. E aí vem a otimização desse processo. Entender o que deu errado e por que deu errado, para que você não cometa esses erros e possa continuar crescendo e evoluindo, tá? E por último, a melhoria nos resultados. Então, otimizando os processos, melhorando os erros, você vai ter a melhoria nos seus resultados, tá? Você vai conseguir entregar mais resultado para né, o que você estiver fazendo, o negócio que você estiver atuando. Então, é muito importante isso, né, esse passo a passo para você se tornar referência. E com isso você vai, obviamente, aplicando, atuando, conseguindo emprego na área, enfim, empreendendo. Então, o quinto passo é você se tornar essa grande referência, tá? Então, pessoal, eu falei aqui dos 5 passos já, e eu vou explicar na prática aqui do meu resultado, né, o que eu fiz para que você consiga olhar isso dentro de você e consiga fazer aí na prática. Quero ver você entender, então, o que você quer seguir para você encontrar, tá? Só recapitulando aqui de novo, 5 passos. Primeiro, você listar toda a sua habilidade, o que você gosta de fazer, é o brainstorm seu, conhecendo você mesmo, para entender qual caminho você quer seguir, tá? Depois, você vai para o passo 2, que é você estudar as possíveis áreas do mercado digital, você vai entender o que os profissionais fazem de cada uma dessas áreas, através, né, de cursos, lives, seguindo essas pessoas no Instagram, por exemplo. O terceiro passo, você vai selecionar as principais áreas. Então, quais áreas que eu gostei através disso? Quais são os pilares para eu selecionar essas áreas? É colocar isso em pauta. Quais são as minhas habilidades, o que eu gosto de fazer e o que o profissional daquela área faz, tá? E qual o conteúdo exatamente, né? O que aquela área vai ter que despender, né, de conteúdo para eu atuar. Por último, começar a atuar. Você precisa pôr em prática para, de fato, definir com clareza e aí bater o martelo. Não, é essa área que eu quero seguir. Eu preciso colocar isso em prática, tá? E aí você pode fazer isso no emprego, você pode fazer isso com clientes, né? Captando clientes para aquela área, aplicando a sua vida pessoal, como eu falei, né? Enfim, tem uma série de formas de você fazer isso. E por último, você precisa tornar-se profissional, ser um profissional da sua área para que você consiga gerar resultado, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre o meu... eu estou... Bacana aqui, pessoal. Boa noite, Marcela. Natália está na parte de afiliados. Adoro suas lives. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, esses foram 5 passos. Agora a gente vai para o meu exemplo para amarrar tudo isso e você entender como você vai fazer aí na sua casa e entender como você vai chegar na área de atuação do marketing digital.
Vamos lá, então. Vamos lá, o meu exemplo, tá? Passo 1. O que eu fiz no passo 1, então, pessoal? Deixa eu só... No passo 1. Primeiro passo, elencar as habilidades que eu tenho. Então, vamos lá, eu vou trazer da minha prática algumas habilidades que eu tenho e eu fui elencando aqui. Então, raciocínio lógico, eu gosto das áreas de exatas, principalmente matemática, eu gosto de resolver problemas, eu gosto de criar processos, eu sou organizado e eu sou focado e disciplinado. Então, são algumas das minhas habilidades aqui que eu vejo como ponto forte. Como ponto fraco, eu tenho, né, a comunicação, a escrita não é muito boa, negociação também não sou muito bom. Então, são algumas das minhas habilidades, né, que sou mais fraco, e elas são boas você também olhar para você melhorar elas, né, entender como que você consegue ser um profissional completo, tá? O que eu gosto de fazer? De cara, já vi que eu tenho um perfil empreendedor, então eu gosto de empreender, não gosto de... Nunca gostei de trabalhar numa empresa, eu trabalhei, na verdade, em uma empresa, depois que eu saí da graduação, eu já fui empreender. Eu trabalhei nessa empresa, fui recepcionista de uma academia na minha cidade e eu trabalhava nela para que eu conseguisse fazer a graduação, tá? Então, empreender sempre foi meu jogo quando eu finalizei a graduação. Então, você entender, se você tem esse perfil empreendedor, às vezes você está negligenciando isso, pode ser algo que faça com que você não consiga prosperar, crescer, tá? Mas outras coisas que eu gosto aqui, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de fazer práticas de atividade física de modo geral, então, não que tiver de futebol, musculação, tênis, gosto de assistir jogos também, então, quando eu estou com um momento, eu gosto de assistir um jogo de tênis, um jogo de basquete, um jogo de futebol, então são algumas coisas que eu gosto. Eu gosto de sair para conversar com a minha esposa, com meus amigos, gosto de tocar violão, gosto de trabalhar em casa, gosto de trabalhar no meu canto, tranquilo, e gosto de informática, computador e tecnologia. Então, essa é outra coisa que eu sou apaixonada e eu passo mais horas no computador do que no celular, por exemplo. Prefiro hoje, né, sempre preferi mais o computador do que o celular. Então, são algumas coisas que você tem que entender de você, porque você vai conseguir usar isso a seu favor, tá bom? Então, por exemplo, já de cara entendo aqui que eu quero trabalhar com tecnologia, quero trabalhar no computador, não quero trabalhar fora, eu não consigo me ver lidando com clientes o dia inteiro, né? Ou seja, nessa interação, porque eu gosto de trabalhar em casa, tranquilo. Então, você vai entendendo um pouco sobre você para vir para a segunda área, tá? Qual que foi o segundo passo? Entender, né, das possibilidades que eu tinha daquela área que eu queria seguir, tá? Primeiro eu estava na engenharia de produção, eu queria entender o que eu ia atuar dentro da engenharia de produção, tá? E aí eu me deparei com a disciplina de marketing, né? E foi aí que eu comecei a gostar de estudar. E aí foi, né, tentar conhecer o que faz um profissional, o que eu vou atuar, como que eu vou ser. Então eu pesquisei vídeos na internet, eu fiz cursos online, e eu participei de um evento presencial da área, onde aí assim eu vi como que era o trabalho, né, desses profissionais e quais eram os resultados que eles tinham. Então isso foi muito bom. Eu vi a parte mais teórica aqui nesse primeiro momento, através de cursos, através de lives, de vídeos, através de livros, e depois eu fui para esse evento presencial, onde eu consegui estar em contato com profissionais, e eu consegui entender a rotina de trabalho deles, os resultados que eles vinham gerando. E, obviamente, isso me brilhou nos olhos, foi muito com os meus valores, porque o marketing digital, ele me possibilitaria empreender, porque, né, eu consigo criar um negócio digital de qualquer lugar, me possibilitaria trabalhar em casa, mexer com o computador, mexer em ferramentas tecnológicas. Então, você entende como aqui as coisas vão se linkando, mas você precisa conhecer, se abrir para entender. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de trabalhar em casa, gostam de estar junto com as outras pessoas. Tem pessoas que são extrovertidas, eu sou introvertido. Então, eu estar junto com as pessoas, né, me suga minha energia e eu acabo, né, tendo uma energia gasta mais rápida. O extrovertido já, ele se nutre de energia com as pessoas. Então, você precisa entender muito seu perfil, né? Não tem certo e errado, é você se entender para você saber onde você vai ter essa maior atuação. Porque se estiver no ambiente errado ou na área errada, você vai achar que o problema é com você, que você não é capaz, tudo, mas às vezes é o ambiente realmente que não é propício a você, tá? Depois disso, o terceiro passo, eu comecei a estudar todas as áreas. Então, eu lia livro diariamente, estava sempre ali focado em estudar. E você vai perceber que quando você gostar de uma área, de uma das áreas que você escolher, você vai ter gosto de estudar, você vai ter gosto de ler um livro, de pesquisar, você vai estar sempre querendo saber mais. Então, isso também são indícios empíricos ali que você vai conseguir sozinho, né? Aí não tem como eu dizer por você, você vai sentir que você gosta, que você está indo atrás. Toda vez que você for proativo,
né? Como durante a graduação sempre a gente recebe o conteúdo, né? E eu tenho que estudar, tenho que estudar. Quando eu estudei marketing, eu fui atrás do conteúdo. Então, já foi um indício lá principal. Então, toda vez que você estiver estudando alguma coisa, você se maravilhar e começar a pesquisar, você já tem um indício forte que é aquela área. E aí eu escolhi 3 áreas principais que eu gostei, tá? Tráfego pago, estrategista digital e designer. Então, eu já mexia com ferramentas, né, de design, então eu já gostava dessa parte de criar artes. E estrategista digital, que é o que abrange, né, criar uma estratégia para vender e ter um negócio digital. E o tráfego pago, como eu falei, que eu tenho muito essa parte de números e métricas, tá? Então, foi aí que eu me aprofundei. E o quarto passo, como que eu vou aplicar isso na prática? Primeiro passo, eu comecei a fechar as primeiras... o primeiro passo que eu fiz, dentro da graduação, eu tive a oportunidade de fazer o meu TCC na área de marketing digital, e eu consegui fazer isso, um TCC de estudo de caso, que eu consegui aplicar isso na academia que eu trabalhava, e aí eu consegui gerar o resultado para aquela academia, consegui fazer um estudo profundo. Isso foi minha primeira experiência profissional, porque eu consegui aplicar, consegui gerar resultado. Então, né, se você está na graduação, se você tem essa oportunidade, fazer um artigo científico de caso que você possa aplicar numa empresa, você vai conseguir ter esse resultado muito bem estruturado, tá? Então, é muito, muito bom você, se você tiver essa oportunidade de fazer. Foi o que eu fiz, foi a minha primeira experiência. Com isso, com esses resultados que eu tive, eu entendi que é isso que eu queria atuar. Peguei esses resultados e levei para empresas, né, locais da minha região e fechei com alguns contratos de consultoria focados na parte de design e estratégias digitais para essa empresa. Em paralelo a isso, né, então aqui eu já estou falando de parte de estratégias digitais, de designer. Em paralelo a isso, eu comecei a fazer o meu primeiro infoproduto, que foi o CONEP, Congresso Online de Engenharia de Produção, onde eu tive que cuidar de todas as áreas, então isso é bem legal também, como eu falei. Independente de qual área você quer seguir, você precisa entender o todo, precisa entender todas as áreas para focar naquilo que você é bom, e, né, e obviamente você vai focando. E aí que eu comecei a atuar diretamente